eu quero ler com vocês um texto da palavra de Deus que está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 38. Então Saul deu a Davi a sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse a Saul. E tirou a armadura. Pegou 5 pedras lisas em um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor. Armado apenas com seu cajado e a sua funda, foi enfrentar o filisteu, foi enfrentar Golias. Nós vamos agora para o versículo 45. 45 vai dizer assim: Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos exércitos. Aleluias! O Deus dos exércitos de Israel que você desafiou. Mais um pouquinho à frente, no versículo 49, vai dizer assim: retirando uma pedra do seu alforje, ele a arremessou com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, o derrubou o filisteu e o matou. Versículo 51, Davi correu e se pôs de pé sobre ele, e desembanhou a espada do filisteu, e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Glória a Deus. Queridos, hoje nós temos um tema muito especial, não sei se vocês viram, né, se conseguiram acompanhar aí nas redes sociais da igreja, no Instagram, no Facebook. O tema é evangelista digital. E nós vamos falar hoje sobre internet, vamos falar um pouco sobre internet. Hoje a gente vai começar dando algumas informações importantes, afinal de contas, nós estamos aqui nos comunicando, estamos interagindo através dessa ferramenta poderosa, muito especial, muito boa se for bem utilizada. É uma ótima ferramenta se for bem utilizada e que traz assim uma qualidade, uma proximidade para nós muito boa, coisa que antes era extremamente difícil de conseguir. Então hoje nós vamos estar falando sobre internet e para nós brasileiros isso é algo muito fácil, não é verdade? O brasileiro ele tem uma afinidade com a internet que é uma coisa impressionante. Nós somos sem dúvida em praticamente todas as áreas, eu dei uma pesquisada rápida, mas nós somos, em praticamente todas as áreas, campeões de internet, de audiência, de acesso. Isso é incrível, irmãos. Inclusive, eu quero analisar e compartilhar com vocês alguns dados aqui rápidos hoje. Vou tentar ser bem breve, para a gente conseguir terminar no nosso horário, mas olha o que a palavra de Deus diz. Aliás, me enrolei agora, né? Vamos lá. Olha o que os dados que eu peguei aqui dizem, né? Está aqui anotado aqui para mim. O Brasil tem cerca de 210 milhões de habitantes. Do último censo, né? A última notícia, obviamente, pode ter, né? Não sei o quanto mais, mas um pouco mais do que isso. Mas tem cerca de 210 milhões de habitantes no Brasil. E é interessante que nós temos 210 milhões de habitantes no Brasil e tem mais de 230 milhões de aparelhos celulares no Brasil. Nós temos mais aparelho de celular do que habitante. E isso nós temos que imaginar algo muito sério, porque aqui nessa quantidade de habitantes está contando tudo, né? Criança, idosos, pessoas que têm celular e pessoas que não têm. Então, nós temos praticamente alguma coisa de quantidade de telefones para cada habitante do nosso país. Somos uma nação, embora que tenhamos pouco incentivo em relação a isso, pouco incentivo,
Mas ainda assim somos uma nação em desenvolvimento e uma nação informatizada, conectada. Isso é algo muito interessante. Uma outra coisa, um outro dado bem interessante que eu peguei aqui é que o Brasil é o segundo maior usuário do aplicativo do WhatsApp do mundo. Você sabia disso? O Brasil tem 99 milhões de usuários, isso o último dado recolhido de 2019, tá bom? 2019. 99 milhões de usuários do WhatsApp. Agora pensa comigo, se nós temos 210 milhões de habitantes e temos 99 milhões de usuários do WhatsApp, nós temos praticamente a metade da população usando esse aplicativo. E a gente só perde, o que é mais interessante disso é que a gente só perde, sabe para quem? Para a Índia. Só que na Índia tem 1,3 bilhões de pessoas. 1,3 bilhões de pessoas tem na Índia. E lá eles têm 340 milhões de usuários do WhatsApp. Ou seja, se nós colocarmos proporcionalmente, o Brasil tem muito mais usuários do WhatsApp do que a Índia. Porque temos 210 milhões de habitantes só, enquanto eles têm 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Você consegue ver que o Brasil ele está conectado, ele está informado, ele está ligado na internet em tudo que está acontecendo. Também somos o segundo maior usuário de Facebook do mundo, a gente só perde para os Estados Unidos. Em todo o mundo, os Estados Unidos está em primeiro lugar, ou pelo menos estava. Esses dados, a grande maioria deles está relacionado a 2019. Em 2019, nós ainda estávamos perdendo né, para os Estados Unidos. Não sei como está hoje. Em segundo lugar, todo mundo, praticamente todos têm uma conta no Facebook. É incrível isso. Um outro dado também bem interessante sobre outra rede social, que é o Instagram. E esse aqui já é um dado de 2020, de abril agora de 2020. Em abril de 2020 nós ficamos em terceiro lugar com a maior quantidade de contas de usuários do aplicativo do Instagram. Cerca de, eu não coloquei aqui, mas eu me lembro dos dados, cerca de 82 milhões de usuários, se eu não me engano. É algo estrondoso, irmãos. Muita gente ligada, conectada. No YouTube, aqui nessa plataforma de streaming aqui, de transmissão que nós estamos, a gente também só perde para os Estados Unidos em navegação. Você observa que nas principais redes sociais, plataformas de internet, nós estamos ali ou em segundo lugar, ou em terceiro, proporcionalmente, às vezes até em primeiro. Você consegue entender, observar isso? Que coisa louca isso! E o dado mais interessante que eu busquei de todos aqui, que eu achei, né, ao mesmo tempo interessante, intrigante, um pouco até preocupante, porque esse dado, ele diz que o brasileiro, ele passa entre cerca de 9 horas e 29 minutos por dia na internet. 9 horas e 29 minutos por dia na internet. Tem gente se identificando aí com o que eu estou falando. É forte, né? E aí, isso somado, irmãos, sabe o que dá? Dos 365 dias por ano, dá cerca de 145 dias do ano conectado. É algo assombroso. As pessoas, elas estão na internet, elas estão conectadas, elas estão ali mobilizando e movimentando isso. A gente só perde para o pessoal das Filipinas, que passam mais de 10 horas por dia conectado na internet. E aí é lógico, nesse dado aqui está envolvido tanto trabalho quanto entretenimento. E isso, óbvio, é uma média de um para o outro. Tem gente que fica pouco tempo, mas tem gente que passa o dia inteiro. Então faz a soma, divide pela quantidade, então a média brasileira é essa, mais de 9 horas por dia na internet. Você consegue entender o poder e a importância que existe hoje neste meio de comunicação, de interação, de entretenimento que é a internet? Você consegue entender isso? Todavia, nós podemos estar aqui até se perguntando, você pode estar perguntando assim, mas o que isso tem a ver com a pregação do Evangelho, pastor? O que isso tem a ver com o que o senhor está falando hoje? Eu quero ler uma outra referência com você, está pronta aí a outra, Lucas? De Mateus, capítulo 5, versículos 1 e 2. Mateus, capítulo 5, versículo 1, a Bíblia diz assim:
Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo... Você conhece aqui o sermão da montanha, o sermão do monte, as bem-aventuranças, né? Capítulo 5, aí Jesus vai começar a falar, bem-aventurados, bem-aventurados, felizes são aqueles, e Jesus ensina aquele povo. Mas sabe o que eu acho interessante? É que o capítulo 5, versículo 1, começa dizendo assim, que Jesus viu as multidões. Quando ele viu que existia uma grande multidão naquele local, ele pensou, é hora de pregar a salvação, o reino de Deus para esse povo. Por quê? Porque existia uma grande aglomeração, um grande povo, junto ali naquele local. Naquela época, a época de Jesus, obviamente, não existia nada nem próximo do que nós vivemos hoje em relação à internet. O foco aqui é entender o seguinte, se existe uma multidão, precisa existir a pregação do Evangelho. Você consegue entender isso? Diga glória a Deus aí na sua casa. Nós precisamos entender essa parte, queridos. Precisamos entender isso. Jesus sempre estava no meio da multidão. O que nós precisamos entender é que as multidões, e em especial no Brasil, elas estão na internet hoje. E nós não estávamos aproveitando como Jesus soube aproveitar. Nós estávamos deixando a internet nas mãos de pessoas que não têm compromisso algum com o reino de Deus. É lógico, é óbvio que a internet é um espaço agora só para cristãos, só de coisas para o evangelho do Senhor Jesus, só para o crescimento do reino de Deus? Claro que não. É óbvio que não, mas nós temos avançado, porque estamos despertando para isso. Lá existe uma multidão, vendo Jesus a multidão, começou a ensiná-los, e nós estamos vendo a multidão. O povo está 9 horas por dia na internet, e o que nós estamos fazendo nesse período? Será que dessas 9 horas, pelo menos 5 minutos dessas 9 horas, foi alguma mensagem de fé? Foi alguma mensagem de esperança? Foi uma palavra profética? Foi algo que ajudou essa pessoa a estar mais perto de Deus? Vendo Jesus as multidões, começou a ensinar-lhes. Nós estamos vendo as multidões, irmãos, nós estamos enxergando essas multidões. Agora, o grande problema é que a gente não estava aproveitando essas aglomerações, né, virtuais. Tivemos que ser barrados de viver a aglomeração física, por conta da pandemia, por conta do Covid-19, por conta dessa enfermidade, né, que tem acometido tantas pessoas, e oramos para que todos se recuperem em nome de Jesus, mas por conta disso, nós tivemos que, de uma certa forma, ser forçados a vir para este ambiente, e talvez, queridos, eu orava e eu pensava, Deus, será que o Senhor não nos empurrou para isso? O Senhor não permitiu que tudo isso acontecesse para que nós pudéssemos despertar para onde estão as verdadeiras e grandes multidões que precisam ouvir a mensagem da salvação. Elas estão aqui comigo, com você, conectadas. Eu não sou aí um digital influencer, né? Outras pessoas que têm muitos seguidores, mas eu tenho no Instagram, sem fazer muitas divulgações, sem fazer muito esforço, sem buscar, sem trabalhar por isso, 1.700 pessoas. Eu prego aqui no domingo à noite, irmãos, e no domingo à noite eu prego para 200 pessoas. 200 podem me ouvir. Se eu faço uma postagem no Instagram, 200 pessoas podem ver, podem receber aquela mensagem. Você consegue entender do que eu estou querendo falar aqui? Agora, o grande problema foi o quê? Nós não conseguimos mudar esse paradigma, mudar a nossa mentalidade em relação a essa situação da internet. E isso não é novidade, irmãos. Vocês lembram, ou talvez não vão lembrar, né? Os mais jovens aí talvez não vão lembrar, ou até mesmo alguns mais antigos, mas não vão saber disso, que há tempos, muitos anos atrás, a rádio era considerada do diabo. Mas aí o que aconteceu? Aos poucos essa ideia foi mudando, a mentalidade foi mudando, a coisa foi acontecendo. Eu me lembro, não sou velho, irmãos. Vocês podem ver minha carinha aqui de 20 anos de idade. Amém? Eu não sou velho, mas eu me lembro que as igrejas que colocavam uma bateria no altar da igreja, meu Deus, era o Satanás, era o demônio.
Olha, colocaram, vai fazer barulho, isso não é de Deus. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade, ter uma mudança de paradigma. A rádio era do diabo. Depois, a televisão. E famílias cristãs eram proibidas de ter televisão em casa. Por quê? Porque aquele era o aparelho do diabo. É muito raro hoje você encontrar uma casa, uma família, um lar cristão que não tem um aparelho de TV. E lá está um monte de gente, né, falando da palavra de Deus. Nas TVs abertas, nos canais de TV aberto, nos canais de TV a cabo, vários falando do Evangelho, pregando a salvação. E olha, que bênção que isso está acontecendo, mas nós vencemos a barreira da rádio, nós vencemos a barreira da TV, mas ainda estávamos vivendo a barreira da internet. Precisamos romper com essa agora, porque Deus quer usar este canal, por quê? Porque aqui estão as multidões. Aqui estão as aglomerações, queridos. Não estão aglomerações. E o melhor de tudo, nem transmite Covid, né? Tem aglomeração e não transmite nada. Queridos, Deus está nos despertando para esse tempo, para a gente entender que existe uma multidão aqui que precisa ouvir a salvação. Pessoas desanimadas, pessoas sem esperança, sem fé, buscando satisfação, prazer da carne, e podem muito bem, através desses meios de comunicação, de entretenimento, encontrar a salvação em Jesus. Mas nós, igrejas, precisamos despertar para isso. A nossa mentalidade em relação a isso precisa realmente mudar. Tem uma frase que eu gostaria de citar para você aqui. Eu não conheço muito bem, até pesquisei um pouco sobre o autor dessa frase, entendi que ele era professor, escritor, americano, mas não consegui achar muitas informações sobre ele, mas a frase dele é muito interessante. Ele diz o seguinte: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas é o que melhor se adapta às mudanças. Nós estamos em um tempo de mudança. Essa série de mensagens que nós estamos pregando hoje aqui é exatamente isso. Olha, um novo tempo está chegando, coisa nova está acontecendo, e aí o que nós vamos fazer? Vamos nos adaptar a essa mudança? Ou nós vamos ficar para trás? Vamos entender que as multidões estão aqui ou vamos continuar esperando? Queridos, eu não estou aqui pregando contra o culto presencial. Queridos, eu oro. Eu não vejo a hora de encontrar com vocês aqui nesses bancos. Eu não vejo a hora de abraçar os irmãos. Hoje vi uma foto da nossa querida irmã Diaconisa, né? Irmã Leneide lá, olhando assim na televisão, assistindo, tiraram uma foto dela, postaram aqui no grupo do diaconato. E olha, que saudade que me deu de abraçá-la, né? De perguntar como é que está, tudo, pessoalmente ver, irmãos, que coisa preciosa vai ser esse momento, mas nós precisamos entender algo, A quantidade de pessoas que nós podemos atingir através destes canais, através desses meios que estão todos envoltos aí na internet, é muito maior do que o que talvez nós pudéssemos alcançar aqui presencialmente. Quando voltar o culto, eu creio que você vai voltar correndo em nome de Jesus, amém? Eu não vejo a hora de nos encontrarmos, nos abraçar, como eu já falei, oro a Deus para que isso retorne o mais rápido possível, mas nós não podemos mais parar de avançar neste território aqui, que é o território da internet. Não podemos, temos que nos adaptar a isso. Agora, o que tudo isso tem a ver com a história de Davi e Golias? O que tudo isso tem a ver com Davi e Golias? A Bíblia diz, texto que nós lemos no início, que Davi se prontificou a enfrentar o gigante Golias. Golias estava desafiando o povo de Deus há um certo tempo, e a Bíblia diz que nenhum dos homens de Israel, nem mesmo o rei Saul, ousou enfrentar Golias, mas Davi, um jovem, viu aquela afronta e disse: eu vou enfrentar esse gigante. E Saul ficou sabendo dos comentários no acampamento de que tinha um jovem dizendo que ia enfrentar o Golias, e mandou chama esse menino aqui, quero ver quem é. Quando Davi se apresentou, que Saul olhou para ele, eu fico imaginando a cena, Saul imaginando, esse menino não vai dar nem um chá, não vai dar nem um primeiro tempo, né? Não vai dar, né, nada com o gigante Golias, vai morrer de imediato. E disse assim: olha, coloca pelo menos a minha armadura, a minha roupa de guerra, para você lutar. Você não tem nem roupa de guerra, de enfrentar um desafio. Colocou lá
vestiu a roupa, diz a Bíblia que ele colocou a espada de Saul, e aí ele tentou andar, nem andar direito ele conseguia. Aquela roupa, aquela armadura de soldado era tão pesada, de guerreiro, era tão pesada que ele nem andar direito ele conseguia. Ele disse, eu não sei andar com isso, tira isso daqui de mim, isso não funciona para mim, eu não estou acostumado com essas coisas. Isso é algo muito interessante, queridos, é algo muito interessante. Ele tira toda aquela armadura, sai e vai até um local onde ele pega 5 pedras lisas, 5 pedras. Ele tem uma funda, nós aqui, né, conhecemos como, sei lá, estilingue, baladeira, né, muitas crianças ou adolescentes até que estão me ouvindo, não sabem nem o que é isso, né, estão olhando assim, mãe, o que é isso que o pastor falou? Era a funda lá de Davi, né, era uma arma também, que ele usava para pastorear, para cuidar das ovelhas, quando vinha algum animal, ele botava para correr, ele era muito bom naquilo. E aí diz a Bíblia, então, que ele vai enfrentar o Golias. Eu vou resumir ao máximo aqui a história. Você lê depois, 1 Samuel 17 inteiro, para você, sabe, lembrar dos detalhes, porque conhecer a história você, com certeza, já conhece. E aí, a Bíblia diz que Davi chega diante do Golias, e o Golias diz, vocês estão de brincadeira comigo? Mandaram esse menino com um pedaço de pau e pedras na mão, vocês estão pensando que eu sou o quê? Um cachorro? Para que ele me espante? Só que ele começa a insultar Davi, e Davi olha para aquele gigante e usa uma palavra profética e diz para ele assim, olha, você vem contra mim com espadas, com escudo, com lança, com armas de guerra, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Que palavra profética poderosa, amém? Ele olhou para aquele gigante muito maior que ele, muito mais forte que ele, muito mais habilidoso do que ele naquela batalha, naquele momento, naquele problema que ele estava prestes a enfrentar, e ele diz, você pode ser até maior do que eu, mas não é maior do que o meu Deus. Isso também é na tua vida, na tua casa, querido, na tua família. Esses problemas, essas lutas, essas guerras que existem aí, podem até ser maiores que você, mas não são maiores do que o seu Deus. O seu Deus é poderoso, é infinitamente maior. Use a mesma palavra profética de Davi e diga, você vem para mim, problema, com essa conta, com essa falta de amor, com essa falta de perdão, com esse desequilíbrio familiar, mas eu vou contra você, problema, no nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! E a Bíblia diz então que Davi coloca uma das pedras na sua funda e gira. Solta aquela pedra e a pedra atinge a testa de Golias. A Bíblia diz que Golias cai com o rosto em terra. Davi então vai até onde está Golias, pega a espada de Golias, porque você lembra que deram até uma espada para Davi, mas ele não usou, porque ele não tinha nem força, ele não sabia, ele não tinha habilidade com aquilo. Ele tentou andar com a armadura de Saul, não conseguiu. Ele só estava com a sua roupa normal, com as suas pedrinhas e a sua funda, mas de repente quando ele usa a palavra profética, sabe o que acontece, queridos? Ele tem força, ele recebe do céu uma força sobrenatural, onde ele joga aquela pedra, a pedra acerta o gigante cai, e quando o gigante cai, ele pega a espada do gigante e lhe corta a cabeça. A Bíblia diz que quando os filisteus veem que o seu principal guerreiro, o maior guerreiro morre, eles fogem, vão embora. Israel vence aquela batalha, vence aquela guerra. Por que eu contei essa história e por que li ela sobre tudo isso que estamos falando aqui? Alguns teólogos vão dizer que essas 5 pedras que Davi pega, elas têm uma certa representatividade. Elas poderiam simbolicamente anunciar ou pré-anunciar, ou simplesmente ser de forma realmente simbólica, os 5 ministérios, uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, como diz em Efésios 4:11. E se isso de fato for verdade, se essa ligação entre as 5 pedras que Davi pegou e os 5 ministérios for realmente uma ligação que faça jus ao que Deus quis transmitir, a mensagem que Deus quis nos mandar, eu entendo que quando Davi está com 5 pedras, ele não usa as 5, ele só usa uma. Qual foi a pedra, então, será que Davi usou? Será que Davi usou a pedra do chamado apostólico? Eu acredito que não. Usou a de evangelista, ele foi para lá evangelizar o gigante? Também não. Foi pastorear o gigante? Também não. Foi ensinar o gigante como mestre? Também não.
eu acredito que se de fato essa ligação faz sentido, ele foi com a pedra da unção profética, ele profetizou, porque quando o gigante se levantou contra ele e tentou intimidá-lo e ameaçá-lo, ele usou a palavra profética, ele disse: você vem contra mim, com espada, escudo, lança, mas eu vou contra você no nome do Senhor. Ele profetizou a vitória, ele declarou a vitória. Queridos, a igreja do Senhor Jesus precisa se levantar contra o inimigo de forma profética, declarando a bênção, declarando a vitória, declarando que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós temos que falar dessa forma. Use o ministério profético. Ah, pastor, e os outros não são importantes? Claro que são. Todos são. Mas nesse momento aqui, Deus nos desperta a usar deste ministério profético, profetizando, determinando a vitória, a conquista, o avanço contra os nossos inimigos. E sabe, queridos, o que é mais interessante e o que realmente me chama a atenção em tudo isso aqui, é que quando Davi derruba o gigante com aquela pedra, ele vai lá e pega a ferramenta, aquela espada, a espada do gigante era a sua ferramenta de guerra, era a sua arma de guerra, era aquilo que ele matava, que ele avançava, que ele destruía. Era com aquela espada que ele já tinha com certeza matado centenas, milhares, quem sabe. Mas por aquela mesma espada, aquela mesma ferramenta que ele usava para matar, foi a ferramenta que foi usada para tirar a sua própria vida. O que tudo isso tem a ver com o que eu estou falando aqui? Tem gente que talvez esteja com um nó na cabeça aí já. Ah, queridos, o que isso tem a ver é que a internet era essa espada nas mãos do Golias, do gigante, do diabo, do inimigo. Mas hoje nós estamos liberando palavras proféticas, derrubando o gigante, tomando das suas mãos a espada que ele usava para destruir, para derrubar famílias, para levar, sabe, talvez muitas pessoas ao vício da pornografia, muitas famílias destruídas, muitos casamentos acabados, muitos filhos depressivos, tantas coisas ruins que circulavam na internet e ainda continuam circulando, mas nós neste momento, de forma profética, estamos pegando essa ferramenta, tomando essa espada para acabar com o inimigo, esse ambiente, esse espaço, essa interação que antes era dominada pelo diabo, agora a igreja de Jesus toma posse dela, a igreja de Cristo avança nesse território, a igreja do Senhor vai subjugar essa obra e nós vamos alcançar toda a nossa família para a salvação e para a glória do nosso Deus. Aleluia! Eu não sei se você está empolgado com isso, mas eu estou entusiasmado, queridos. Eu estou, feliz com o que eu tenho visto Deus fazer. Aquela ferramenta que antes era usada pelo diabo, agora está sendo usada pelo reino de Deus. Assim como aconteceu com a rádio, assim como aconteceu com a televisão, agora Deus está fazendo acontecer com a internet. E sabe o que é mais interessante? A rádio nos levava até um certo ponto. A televisão nos levou um pouco mais, mas a internet, ela nos leva a qualquer lugar do mundo. Pode ter alguém lá no Japão agora da sua família, que você pode mandar uma mensagem para ele e ele pode assistir o nosso culto. Muitas pessoas que não teriam como ser alcançadas pela Iequebosque de forma presencial, porque as barreiras geográficas tornariam isso impossível, agora todas essas barreiras foram quebradas. Por isso o nosso tema hoje aqui é evangelista digital. Por quê? Porque nós precisamos avançar nesse território. Aqui estão as multidões, no Brasil em especial. 230 milhões de aparelhos celulares. E só crescendo. 9h30 por dia conectados na internet. E só avançando, crescendo. E o que a igreja está fazendo em relação a isso? Muitos pastores ainda estão com o mesmo discurso, muitas igrejas ainda estão com o mesmo discurso. Ah, esse negócio de culto pela internet, de transmissão, isso não funciona, não é a mesma coisa. Queridos, é óbvio que o abraço nunca vai ser igual. O contato físico nunca vai ser igual. Pelo menos eu acho que não, né? Porque do jeito que a tecnologia avança, nunca se sabe, mas não tem como ser igual, hoje não. A presença de vocês aqui no culto comigo é espetacular.
Mas uma coisa eu garanto, essa lente que está me filmando aqui, ela não tem a capacidade de impedir que essas palavras proféticas que eu estou liberando não aconteçam na sua vida, que essa bênção que eu estou liberando aqui não chegue na tua casa. Essa lente aqui não tem esse poder, não tem essa capacidade. Por isso, levanta a tua mão direita aí na tua casa e eu quero profetizar. Você será o maior evangelista digital dessa igreja. Você vai alcançar a sua família, os seus amigos, os parentes distantes, pessoas que moram em outra cidade, outro estado, outro país, através da igreja online, da igreja digital, da igreja virtual. Muitos serão salvos através do seu testemunho na internet. Queridos, Deus está começando um novo tempo está começando, nós estamos avançando nesse tempo e eu tenho certeza absoluta de que a obra que Ele começou, Ele mesmo é fiel para completá-la. Você crê nisso comigo? As multidões estão conectadas e o que nós precisamos fazer é levar a mensagem da salvação até essas pessoas que estão conectadas. Nesse momento eu quero orar com você.